Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você sempre nos acompanha aqui na TV Diário, também pelo YouTube, e pode recuperar todas as edições já apresentadas até aqui do nosso Despertar Espírita. Sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fo, do Diógenes Chaves, e é claro, com a sua companhia, seja aqui na TV Diário, ou também no YouTube ou pelas plataformas sociais. O tema que queremos partilhar hoje é sobre intolerância. Raízes da intolerância. De onde vem? Qual é a abrangência? Quais são os efeitos? Existe intolerância ainda hoje? Jorge Brandão. Bom, é um tema realmente muito abrangente, né? Nós vamos focar também na questão da intolerância religiosa, mas nós temos que fazer um paralelo, porque nós fazemos uma reflexão que todos nós temos algum tipo de intolerância, né? Isso vem de raízes, né? Nós, espíritas, que realmente acreditamos nas outras existências, né? E na própria vida atual, a gente traz, né, em nosso íntimo algumas intolerâncias, né? Isso é algo natural. E é uma resistência natural aquilo que não compreendemos, aquilo que não aceitamos, né? Aquilo que pensa diferente, que é diferente do nosso pensamento. Então, a intolerância, ela está no ser humano. Então, o que nós precisamos, vamos dizer assim, aprender a fazer na nossa caminhada é respeitar, né? Compreender e aceitar o outro, né? Com as suas diferenças. Porque a diferença é algo maravilhoso, né? Se nós formos olhar na natureza, né, as diferenças, a diversidade de espécies que tem, né, de plantas, de animais, se nós formos olhar no próprio nosso Brasil, as diferenças culturais que existem entre aqui o sul e o extremo norte, é algo incrível, né? E é possível fazer essa convivência, e é importante que se conviva com as diferenças, porque a diferença é que nos faz crescer, a diferença é que nos faz pensar, raciocinar. Então, hoje nós vivemos vários tipos de intolerância, né? Desde a intolerância de ideias, religiosa, que nós podemos falar um pouco mais aqui, política, até esportiva. Se criam bolhas, né? Se criam algumas bolhas e parece que quem está dentro dessa bolha é o que tem a razão. Ele não convive com aquela bolha. Entende? E isso acaba, tem um ditado que diz, né, que isso acaba cristalizando ideias e pensamentos, né? E tem um ditado que diz que toda a cristalização de ideias, ela é emborrecedora, né? Nos deixa amarrados, engessados, né? Então, acho que para nós iniciarmos essa nossa conversa sobre intolerância, eu faço essas colocações. Márcio, e aí, como é que se pode identificar limites da tolerância? Até quando e até quanto se deve ceder? Não, eu sou uma pessoa tolerante. Quando é que a gente se descobre intolerante? A palavra por si só, ela já é forte e às vezes a gente não tem a compreensão exata do significado, né? Quando se pensa em intolerância, né, já temos um radical ali, uma raiz que trabalha o tolerar, o ato de tolerar. Uma negação à tolerância. O tolerar, ele já é, de certa forma, algo destoado do processo de compreensão ou da concordância. Eu não concordo contigo, ainda que eu não compreenda o que tu diga, eu tolero o que tu diz. Eu estou no nível da tolerância, eu não estou no nível de uma conjugação de ideias, né, de sintonia. Por si só, a palavra tolerar, ela já está destoada daquela funcionalidade de ligação vibratória, convergindo para o mesmo ponto. Já está aí. E aí, quando eu trabalho essa questão da tolerância com uma negação intolerância, a gente acaba caminhando para um processo de excesso, de falta de habilidade de lidar com todo o processo, né? A gente já está num campo em que, às vezes, esses excessos levam a tragédias maiores, que é o que se vê
né, que é o que se vê é o ponto de um fanatismo, né, o ápice desse, quando vincula muito mais a questão da religião, né, da compreensão das diferenças, da crença do outro, do pensamento divergente. Então, realmente é algo muito sério que precisa ser avaliado. Até que ponto realmente eu não concordo contigo e estou respeitando, ou eu estou lidando com isso, às vezes, com uma certa desatenção, que daqui a pouco eu me perco nesse processo, numa tropeçada, eu já estou num nível de intolerância mais grave. Né? E realmente é algo a se observar nas nossas posturas individuais. Não adianta a gente trazer frases bonitas, né, palavras de efeito, conteúdo que insuflam o nosso cérebro do campo do conhecimento, mas na prática, no dia a dia, lidar com todo esse contexto, a nossa postura e o nosso posicionamento é outro. Né? Diógenes, especialista no campo do conhecimento mental, emocional, tem trabalhado muito, né, essas questões. A intolerância, ela nasce, é um processo de construção individual. A pessoa é intolerante por uma questão de natureza própria, a pessoa se torna intolerante pela convivência. Como é que isso, né, ganha espaço no campo emocional antes de entrarmos em campos específicos, né? Que, é claro, o Jorge Brandão já destacou, um dos enfoques vai ser a intolerância religiosa. Mas essa construção como um todo, como é que ela começa, como é que ela acontece no nosso interior? Bom, para quem tem o conhecimento, para quem acredita, né, que nós somos espíritos milenares, é natural a gente compreender que todos nós nascemos predispostos. Então, eu posso ter sido alguém muito intolerante numa outra existência e eu venho predisposto a desenvolver uma personalidade com essas características. Só que isso não é determinante, a depender do ambiente no qual eu sou criado, dos exemplos que eu vou ter, das convivências que eu vou ter. Isso pode ser potencializado ou eu posso me tornar uma pessoa menos intolerante. Então, eu acredito que nas raízes espirituais nós temos a intolerância, né? Exatamente. Porque nós somos seres ignorantes em evolução, e faz parte, né? Mas a intolerância, ela tá muito vinculada com a inflexibilidade. E a postura inflexível do sujeito, muitas vezes, ela é defensiva. A rigidez. A rigidez. Então, nós somos muitas vezes inflexíveis por uma questão de mecanismo de defesa. A gente não quer se fragilizar, a gente não quer se diminuir, a gente não quer se sentir isolado, abandonado, rejeitado, enfim. Então, a gente assume algumas posturas inflexíveis, que nós podemos entender também como intolerantes, para que a gente não seja invadido ou diminuído, enfim, não tenha algum prejuízo. Mas é importante a gente entender que existe uma grande diferença entre aceitar e respeitar, né? Por exemplo, o Jorge pode colocar uma opinião aqui que eu posso não aceitar. Não concordar. Não concordo, mas eu preciso respeitar o lugar dele. Qualquer um de nós aqui pode colocar uma opinião e eu simplesmente vou dizer, olha, Vicente, eu não concordo com a tua ideia, eu penso diferente, mas nem por isso eu vou brigar contigo, eu vou me emburrar contigo, eu vou ficar de mal contigo e vou falar mal de ti, ou querer te censurar. Isso eu não aceito, mas eu respeito. E a intolerância entra até o desrespeito. Muitas vezes, né? O intolerante realmente ele quer anular o outro, a postura do outro, a opinião do outro, ele quer destruir aquilo que é o contrário dele. Isso é intolerância. Então é algo muito mais rígido, muito mais extremista. Ofende, agride. Claro, o Mário Cortella ele faz uma diferença de conflito e confronto, que eu acho bem interessante. Ele diz que o conflito ele é muito interessante, ele é muito importante, porque o conflito, nós podemos conflituar um assunto aqui e aprendermos muito. Agora o confronto não, o confronto realmente é aquela coisa mais agressiva, de censurar, de não quero te ouvir, não fala isso daqui aqui. Isso seria algo que viria de uma natureza mais intolerante, né? Eu tenho para mim que intolerância, muitas vezes, é um próprio mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha convicção, a minha opinião está formada, eu não aceito a contradição. E pronto, eu quero proteger o meu pensamento, eu quero me proteger. E o que me chama a atenção é que a gente tem percebido, e a gente também precisa sempre fazer essa autorreflexão.
E quando a gente fala aqui, não estamos falando do problema dos outros. Os outros têm problemas. Nós aqui apresentamos soluções. Não? Muitas das coisas que nós discutimos aqui são para o nosso próprio processo de aprendizagem. Tá? Então, eu me fecho porque eu não concordo, não aceito e me nego, tá? a abrir o meu campo mental, tá? Para não sofrer qualquer tipo de derrota naquilo que pode me inferiorizar. E me Os permite, fariseus, né? E me permite, Exatamente. Vicente, a ignorância, a intolerância é amiga íntima da ignorância. Pois é, mas sabe que aí é que está. E aí vem aquilo que eu... Eu ignoro um assunto, eu não quero saber de tratar dele. Mas sabe o que é, Jorge, Márcia, Diógenes, que às vezes mais me chama a atenção, e eu procuro sempre trazer para mim também essa reflexão, será que eu não estou cometendo isso aí? Pessoas que, de certa forma, têm algum conhecimento, tá? Sobre um determinado sobre um determinado assunto, e são intolerantes, são fechados, são refratários a outro tipo de informação que pode, inclusive, enriquecer o seu próprio processo evolutivo. Mas isso é um escudo, né, Jorge? É um escudo que a pessoa coloca para não estar sujeita a críticas. Tem um medo aí. É um medo. Por trás da intolerância tem o medo. Concordo plenamente. Mas é um conhecimento limitado, né? A gente não tem a visão do todo. E qual é a verdade? O próprio Cristo trabalhou essa questão da verdade, deixando aberta para que a gente pudesse acessá-la à medida que nossas possibilidades, nossas faculdades se ampliassem, né? Quem é dono da verdade especificamente, de toda ela, para se dizer sabedor com garantia de que aquele processo ao qual ele pode ter estudado muito, refletido muito, buscado embasamento para aquilo, mas que aquilo é absoluto e fechado dentro daquele contexto todo e não tem alterações e novas peças, novos elementos ali que vão possibilitar o crescimento. A gente vê isso na ciência, né? É uma opinião e não pode ser uma afirmação, né? Eu vou trazer aqui uma fala de Emmanuel do livro Opinião Espírita, né? Que ele fala os capítulos sobre tolerância e coerência, né? Ele disse que a intolerância inicia com uma inquietude interior, né? Uma inquietude interior, um desconforto, né? Um desconforto que me traz sofrimento. E para, muitas vezes, tentar evitar esse desconforto que traz sofrimento, tu tem reações diferentes, né? Ou tu tenta bloquear, tu tenta condenar, ou tu não quer falar sobre isso, né? E aí pode chegar ao fanatismo e gerar consequências dramáticas, né? Exatamente, é um passo a passo, né? E ainda o Diógenes pode complementar essa questão também. Muitas vezes nós temos uma necessidade de pertencimento. Então nós vamos procurar os iguais, por isso as bolhas, né? Então eu naquela bolha ali todo mundo me entende, naquela lá ninguém me entende, eu sou contra, né? Claro. Então às vezes um mecanismo de defesa natural do ser humano, né? E muitas vezes a pessoa usa uma comunidade, um grupo, um clã como uma ferramenta de autoproteção mesmo. É como se essa minha ideologia, e nós vivemos muito isso no momento, eu adoto a minha ideologia como um escudo que está, por exemplo, assim, dando aval aos meus pensamentos. Bom, essa ideologia fecha com o que eu penso. Então, essa ideologia é verdadeira. Automaticamente, eu já estou dizendo que essa ideologia é verdadeira. E qualquer outra que se opõe a ela é falsa, tem que ser combatida, é disso, tem que ser combatida, e aí surgem os extremismos. Porque aí o fanatismo, né? Claro, porque eu preciso dessa ideologia para me proteger de alguma coisa. E por isso que tem o medo por trás, né? Sim. Não tem que ser com esse pensamento, se não for desse pensamento. Um exemplo simples, mas que a gente facilmente a gente compreende, por exemplo, eu sou colorado, né? Eu vou assistir um Grenal, eu vou convidar... Mas não é nosso amigo. Eu vou assistir um Grenal e vou convidar gremistas para assistir comigo. Eu não vou me sentir bem, né? Você tem que fazer um exercício de tolerância muito forte, muito alto, né? Então, para a gente ver que a gente
tem realmente, né? A gente tem, de certa forma, no futebol a gente vê muito isso, né? No futebol, na política, na religião. Sim, né? sim. É muito E no próximo bloco nós vamos nos deter mais, né? A questão da intolerância religiosa. E aí eu estava me lembrando de Kardec, né? Imaginou se Kardec fosse intolerante, ele não teria avançado no processo de codificação. Ele começou da dúvida, e da dúvida ele foi buscar luzes, respostas, esclarecimentos, e aí a sua obra teve a importância que tem até hoje. Tá? Tanto que ele deixa, ao final, já quase da sua existência, o índex, né? A relação das obras que ele sugere. Ele sugere que sejam lidas obras que concordam com aquilo que pensamos. E que discordam. E que tenhamos até mais atenção, principalmente com as obras que discordam. Porque para a gente se fortalecer na nossa opinião, tem que conhecer o que os outros opinam, o que os outros dizem. Tá? Então, essa prática da intolerância, eu acho que ela reduz muito o nosso campo de conhecimento. A questão que eu volto a propor a mim mesmo, até que ponto eu tenho avançado como um ser tolerante, até que ponto eu tenho aberto mão das minhas intolerâncias. Nessa informação que a gente tem, nesta intuição que a gente tem, nessa inspiração que a gente tem, de que para evoluir nós precisamos nos abrir. Porque, às vezes eu considero a intolerância como a pérola dentro da concha da ostra. Da ostra, Márcia. Viu só? Mas a gente sempre precisa se abrir. Vamos precisar ser. A pérola dentro da ostra. Que é a joia que ela tem, mas se ela manter fechada, não terá nenhum valor. E se ela não for ferida, ela não se transforma em pérola. Não se transforma. O atrito. Tem uma definição aqui, Jorge, que é da psicologia, que fala sobre o fanatismo, dá uma definição para o fanatismo para a gente refletir. Fanatismo é um apego irracional ao nosso próprio ponto de vista que está cristalizado em nosso íntimo. Então, a incompreensão é a antessala do fanatismo. E o fanatismo, muitas vezes, ele está preenchendo um vazio, uma falta. Exatamente. Né? Uma falta afetiva. Às vezes uma baixa autoestima. Claro, o fanatismo por exemplo, não sou, tá, mas vou dar um exemplo aqui. Eu sou gremista fanático. E aí eu compro briga com todo mundo, meu Deus, o livro tu falado, tu vem com a camisa do Inter aqui, nós vamos brigar. O que significa? É como se eu tivesse um compromisso, um amor por meu time, que como se fosse, sei lá, minha mãe, meu pai, uma relação afetiva que passa a ser adoecedora. Sim. Né? Fora do racional. Nesse caso, o dia que tu perder Grenal, não fala com ninguém, nem fale comigo. Acabou. Não, e tem muitas pessoas assim. Mas não chega ao ponto de ser irracional sem todo um processo de crescimento para chegar a esse nível, né? Sim. Há toda uma desatenção ao longo da nossa caminhada. Uma colaboração. Exato, com relação ao que a gente produz, ao que eu estou fazendo. Essa pergunta que o Vicente fez, ela é significativa, né? Será que eu não estou agindo assim também em minhas posturas? Essa fala que você trouxe, essa inquietação íntima. Me recordei, às vezes, quando a gente está num grupo de debate, né, onde o outro traz um posicionamento, às vezes, que não fecha com aquilo que a gente pensa. E intimamente vem aquela vontade de meio que rechaçar aquela abordagem. E, às vezes, é muito intenso isso, dependendo da agremiação que você está e da postura que é trazida ali, muito divergente num processo. Quanto tem nesta inquietação de consciência real que eu preciso me posicionar porque o que está sendo trazido ali destoa um pouco da verdade conectada com a proposta, que a espiritualidade maior talvez nos convida a refletir, e isso vai servir para os meus companheiros de caminhada aqui também refletir sobre uma outra postura, um outro alinhamento de pensamento, ou até que ponto, o quanto de percentual nisso tem a minha vaidade ali, a minha arrogância, eu vou contrapor porque fere o meu pensamento e a minha convicção. E essa avaliação intimamente cada um de nós precisa fazer em todos os momentos em que a gente é acionado intimamente. Exatamente. Vou falar por quê? Porque o meu ego não está me permitindo segurar ali naquele momento, e se eu perceber
que tem um tônus vibratório de um percentual maior de ego no processo, cale-se. Cale-se, porque não vai conseguir trazer uma entonação adequada, né, um alinhamento que possa, às vezes, acalmar os ânimos ou trazer, às vezes vale a pena refletir sobre a questão melhor, poxa, Serena, depois eu vou conversar com esse nosso irmão, vamos tentar, deixa eu me organizar mentalmente, porque muitas vezes a gente está totalmente desorganizado e entra por esse processo aí de incomodação, porque fomos acionados em nossa pequenez, e não por conta de ser uma postura, um posicionamento, um alinhamento que precisa realmente ser estabelecido no campo da convicção e da consciência. Sim. Por isso é tão importante a humildade de nós realizarmos o nosso autoconhecimento, né? Porque na raiz da intolerância e do fanatismo está o orgulho, né, e o egoísmo. Isso não é inevitável, né? Como tu falou, Márcia, essa questão do ego, né, que a gente disfarça, né, mas ele está presente quando a gente tem uma opinião enraizada, quando a gente não permite que outro ser humano pense diferente de nós, né? Mas queremos que ele pense exatamente como nós. Nossa, verdade. A nossa verdade que é absoluta. E às vezes a gente não se abre para, é isso que o Vicente trouxe também, dessa abertura para o aprendizado, né? Porque talvez aquele posicionamento e aquele pensamento, ainda que diferente, ele tem um baita embasamento que vai inclusive fundamentar o meu. E a gente sequer dá possibilidade para essa abertura, né? Nessa troca de ideias, no campo do conflito necessário para realmente os pensamentos se convergirem de uma forma adequada. Eu cito um exemplo aqui. Quando eu fiz o treinamento do CVV, o Centro de Valorização da Vida, a gente faz um treinamento de flexibilidade. Porque quando a gente atende o outro, a gente tem que ter empatia no verdadeiro sentido da palavra, de se colocar no lugar do outro, e perceber, respeitar o outro, acolher, independente dele pense como nós. E fiz um exercício que me chamou muita atenção. O instrutor, sentei com o instrutor e ele me disse assim, agora tu fala 5 minutos sobre o porquê tu é contra o aborto. Ah, eu falei, agora 5 minutos tu tem que falar porque que tu é a favor do aborto. Sabe? Aquilo eu não estava preparado para falar, mas eu tive que começar a buscar argumentos, né? Tu teve que assumir o personagem. Isso, assumir o personagem que era contra o aborto. Contra a favor. Isso, 5 minutos para um e 5 para outro. E eu fiquei com dificuldade tremenda, sabe? De buscar argumentos para ser a favor. Claro. Ao final, eu perguntaria, essa dificuldade não foi porque talvez você não tenha parado para escutar os argumentos de quem é a favor, com respeito ao pensamento dele? Mas eu não quer nem ouvir. Isso é intolerância. Isso. Então é um exercício de flexibilidade que me marcou. E assim nós fazíamos com vários assuntos, né? E aí a gente começa a perceber isso que nós falamos desde o início aqui, o quanto nós temos sentimentos de intolerância dentro de nós. E aqui eu queria deixar uma pergunta aqui. Vamos lá. Nós devemos ser tolerantes ou intolerantes ao crime? Isso é, com certeza, nós não podemos ser coniventes, essa é a palavra, coniventes com o crime. Não. Tolerantes ou intolerantes? Pois é. Bom, e aí quem está nos assistindo agora, talvez alguém possa estar se perguntando, mas e o que isso tem a ver com o espiritismo? Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Eu estou aqui estou assistindo o programa, eu quero uma resposta, eu quero algum sinal para me ajudar a resolver o meu problema. Alguém que esteja agora, por exemplo, em estado de depressão, angustiado, alguém que teve uma perda, alguém que teve uma desilusão, alguém que perdeu um ente querido e que está buscando uma resposta aqui. Como vai buscar nas casas espíritas, vai buscar nas igrejas, nos templos, vai buscar além daquilo que a materialidade nos oferece. Eu diria que a intolerância fecha as nossas possibilidades de buscar soluções, inclusive para os nossos problemas, quando nos enfrentamos e nos defrontamos com uma provação. E eu complementaria, Vicente, alguém que está se sentindo agora triste, culpado, porque por causa de uma intolerância perdeu um amigo. Isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito. Por isso, no próximo bloco, vamos focar um pouco mais na questão da
intolerância religiosa. Terminando aqui, pelo limite de tempo, o nosso primeiro bloco, mas lhe convidando para continuar conosco no segundo bloco desta edição, que está tratando das raízes da intolerância e que vai falar também sobre intolerância religiosa. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade, menos burocracia no aluguel. A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui com a participação sempre do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre a sua importante participação aqui na TV Diário, no YouTube e pelas plataformas sociais. Estamos falando sobre intolerância, raízes da intolerância e chegando nesse bloco a intolerância religiosa. Qual é o efeito que a intolerância pode trazer nesse campo, Jorge? Bom, eu trouxe aqui uma informação que talvez muitos não saibam, né? Que existe o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, que é no dia 21 de janeiro. Né? Então, esse dia é para se debater essa questão da intolerância religiosa. E não precisaria ter, né? Já que se considera que a religião é o amor, né? Que é a união das pessoas, né? Mas, assim como na política, assim como nas ideologias, assim como no esporte, a intolerância está presente também entre as religiões. E por que foi criado esse dia? Porque no ano de 2005, né? 2005 foi uma assassinada não, desculpe, ela foi destruída, ela tinha um terreiro, né? A mãe Gilda,
que era do candomblé, e aí foi destruído o terreiro dela e acusada de satânico, bruxaria e tal. E ela tinha alguns problemas cardíacos já, e saiu uma matéria no jornal de Salvador, porque isso aconteceu em Salvador, que é uma terra das diferentes origens religiosas também, né? Saiu uma matéria que aquele local era satânico, que era tudo falso e tal. E essa matéria, ela leu a matéria, a foto dela, e ela passou mal e teve um infarto fulminante. A filha dela pediu algo, que fizesse algo, que isso não poderia acontecer mais. E aí o governo brasileiro criou a lei 11.635, né, em 21 de janeiro de 2000, lei federal em 2000 de janeiro de 2007. Então, a partir daí, se colocou como lei, né, crime a questão da intolerância religiosa. E o Brasil como um Estado laico, né, que não tem uma religião preferencial, né, não tem, então isso ficou bem definido por lei, embora a gente saiba que, infelizmente, a intolerância religiosa, ela ainda acontece com muita força, né, principalmente nas religiões de matriz africana. Né? Então, nós temos um exemplo, inclusive aqui em Santa Maria, nós temos uma casa espírita pequena aqui na Água Boa, não sei se alguém já foi fazer palestra lá. É a primeira, né? Já fui fazer palestra lá, né? Ela está com 110 anos. Exatamente. E em pleno século XX, essa casa humilde, aqui é próxima à universidade, ali, atrás da universidade, ela foi incendiada 3 vezes, por ser considerada pelo pessoal da região como casa do demônio. Então, isso demonstra ignorância, intolerância e violência. E aí que eu digo que fecha as portas para a busca do conhecimento, inclusive para buscarmos respostas para as nossas angústias nos momentos de maior dificuldade que enfrentamos. É preciso ser tolerante e tentar compreender os sinais que nós recebemos como contribuição para o nosso processo evolutivo. E na intolerância, também não vou dizer ninguém para não radicalizar, mas na intolerância a possibilidade de crescimento é muito pequena, né? Porque nós nos fechamos, não nos abrimos para o conhecimento, muitas vezes nem para o nosso próprio autoconhecimento. Então, para quem está passando por uma situação muito séria, acho que esse tema também pode, de alguma forma, contribuir na busca das respostas que, às vezes, precisamos, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, abrindo nossos horizontes, como antenas que somos, para receber e para transmitir. E é importante que a gente deixe bem claro que nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de afirmação de que o espiritismo é o caminho, só o espiritismo é o caminho. Cada um faz as suas escolhas, né? E nós temos um exemplo agora recente do Papa Francisco, né? Uma pessoa tolerante que procurou unir as religiões, que sempre esteve aberto, né, que foi contra qualquer tipo de intolerância ou de violência. Né? Quando ele foi perguntado no avião, apareceu essa reportagem, o que ele achava da questão dos homossexuais na igreja, ele disse assim: meu filho, quem sou eu para fazer algum tipo de julgamento? As pessoas são livres. Então, aí ele demonstrou, né, a sua tolerância, né, o seu respeito. Né? Eu acho isso, assim, independente de qualquer religião, o que eu sempre digo, né, que não são os rótulos que salvam, né, mas as posturas, né, as atitudes, os pensamentos. Né? Eu acho que a grande questão, já foi dito aqui pelo Jorge, pela Márcia, por você, Jorge, ninguém é obrigado a concordar com o outro. Não, até porque a diversidade nos ajuda a crescer. Mas eu acho que a palavra sempre será respeito. Posso não concordar, mas eu respeito. Eu tenho a minha opinião, mas vou respeitar a opinião do outro. Quem sabe o futuro vai me dizer que ele tinha razão e não eu. É sempre importante a gente tentar ter essa clareza, né, de que o fato de aceitar não quer dizer que, o fato de respeitar o lugar do outro, onde o outro está, não quer dizer que eu esteja aceitando o que ele está fazendo. Por isso que eu fiz aquela pergunta, se a gente deveria ser intolerante com o crime. Quando a gente é intolerante com o crime, o que a gente faz com o criminoso? A gente quer destruir ele. A gente quer acabar com ele. Eu vou lá e dou um tiro nele. E aí vem a questão da vingança, do revide, a gente vai para a barbárie. Por eu ser intolerante. Ah, mas tu está dizendo que eu devo ser tolerante com o crime?
tolerante no sentido de respeitar aquele sujeito na ignorância dele, né? Ele está perdido, ele muitas vezes tem noção, mas ele ainda não conseguiu talvez alcançar uma percepção de realidade de não cometer o crime, tá? Mas existe lei para isso. Eu não aceito o que ele fez. Então eu vou buscar recursos legais para que ele responda pelo que ele fez. No momento que eu não tolero, que eu ajo com intolerância, o que eu faço? Eu vou lá e quero destruir aquela pessoa. Então a intolerância, ela sempre leva para o extremo. Não tem lei, não tem regra, não tem nada. O fanatismo, Haroldo tem agora me lembrei desse teu exemplo, o Haroldo cita um exemplo muito interessante. A pessoa vai no médico, né? Vai no médico com câncer. O médico diz assim, bom, vou acabar com esse teu câncer, vou te dar um remédio aqui, tu vai tomar, vai morrer, esse câncer vai acabar. Mas isso é a solução? Nós temos que trabalhar o câncer e não destruir a pessoa. O crime, não o criminoso. O crime, não o criminoso. Eu acho que esse exemplo é muito, muito interessante. Eu acho que Jesus passou essa mensagem quando ele estava lá com a prostituta, né? Que ela ia ser apedrejada. Ela ia ser apedrejada e Jesus chegou, né, e impediu aquilo. Diz que não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Então ali, quando ele disse para ela, vai, não peques mais, o que ele estava dizendo? Não temos que destruir a criminosa, mas combater o crime. Vai, não faz mais, é uma a menos para fazer isso. Jesus disse para ela, onde estão os teus acusadores? E ela olhou e não encontrou ninguém. E ele disse, eu também não te acuso. Segue teu caminho e não peques mais. Quer dizer... É uma demonstração de tolerância e respeito da condição dela, né? Trabalhou o pecado, não o pecador. Exatamente. É verdade. Não atacou o pecador. Porque por eles ali, eles iam matar ela a pedrada. E era o costume, né? Era costume da época. Era da né? cultura na época. Exatamente. Com mulheres, né? Não com homens. Não, né? com mulher, porque só quem poderia ser infiel era a mulher, não o homem. E aqui a gente fica lembrando da importância da família, né? A família é uma escola riquíssima e ela precisa ser respeitada, né, como instituição, porque existe muita intolerância dentro de casa. Exatamente. O que aconteceu com essa polaridade política aí? Pais brigando com filhos, se dando mal, não conversando talvez até hoje, porque um era de esquerda, outro era de direita, e não se aceitaram. Levaram além das relações afetivas, das considerações familiares, enfim. Né? Então, às vezes, isso pode acontecer com a religião também. Exatamente. Às vezes o filho quer ser ateu. Quando eu trouxe aquela abordagem dessa construção que não veio do nada, eu pensava justamente nessa questão da família, das crianças, né? Nessa questão política. E a gente viu crianças realmente empunhando bandeiras e brigando com outras crianças. Meus filhos chegavam da escola, né? Trazendo essa postura de que algum colega, alguma questão... Crianças tão agressivas no processo já, sem entender de fato o que significa. E a gente fica bastante preocupado com isso, né? Porque há um certo incentivo, uma certa conivência familiar ali, às vezes não trabalhando a problemática que uma alma, e a gente não pode desconsiderar aqui de forma nenhuma a nossa condição de já compreender que somos almas imortais, espíritos reencarnados, que trazemos um patrimônio passado. Isso não pode ser dissociado da nossa reflexão em nível nenhum, né? Essa pergunta que o Vicente deixou no ar com relação a justamente as nossas dores, os dramas, o que isso tem a ver com a questão da intolerância? Porque eu me pego num processo de dor e sofrimento, e o que vai me ajudar é essa compreensão. E quando se faz essa abordagem do sentido de que o trabalho individual, pessoal, a autorreflexão, a reforma íntima, a observação das raízes da nossa problemática nos possibilita uma compreensão mais ampliada, para que a gente trabalhe. Então a gente tem ali em crianças almas que trazem um patrimônio complicado, às vezes estimulada em suas dificuldades, aonde o resultado, óbvio, que não vai acabar bem, não vai ter um sucesso ali de alteração de comportamento se eu realmente não conter aquela dor, aquele drama, aquela dificuldade que o espírito já traz naturalmente, porque nosso passado não é nada recomendável de um modo geral. Com raras exceções, estamos chegando aqui como trabalhadores, missionários, tarefeiros. A grande maioria de nós realmente é para se reajustar em alguns processos que a gente não soube lidar individualmente. Interessante lembrar que nós, infelizmente, o Brasil é líder mundial de intolerância
contra LGBTQIA+, né, com vários assassinatos de travestis. Né, tinha um número recente de feminicídio. Teve um dia no Rio Grande do Sul que 6 mulheres foram assassinadas. Em plena Semana Santa comemorada pela Igreja Católica. O que é isso? O que é isso? É intolerância com o direito dela resolver a vida dela. Isso é fanatismo, tu me pertence, tu é minha propriedade, né? E isso leva a crimes bárbaros. Eu agora lembro também, atendi no atendimento fraterno, há uns 10 anos atrás, uma senhora, e ela me disse assim, olha, eu vivo com meu marido, mas é uma vida difícil, porque ele me agride muito, ele me ofende bastante, seguidamente ele me bate, mas ela disse assim, mas eu sei que isso é meu karma. Né? Aí eu fiquei, poxa vida, né? Como é que a pessoa fala? Eu digo, a senhora tem noção do que a senhora está permitindo que a senhora seja maltratada, que a senhora seja agredida, pode ser até assassinada por questão de karma. Essa palavra, para nós espíritas, nós temos lei de reação, lei de causa e efeito, mas não existe esse engessamento que alguém tem que conviver. Jorge, como tu falou, né? Levantou essa questão, nós precisamos aceitar o crime? Não, né? Nós não precisamos e não podemos aceitar ser coniventes com o crime, né? É verdade, mas muitas vezes essas mulheres, elas estão presas, muitas vezes, numa dependência emocional, né? Emocional, financeira, né? Elas ficam algemadas na vida de um homem que muitas vezes ameaça. Às vezes elas não querem denunciar porque, eu tô denunciando o pai do meu filho, da minha filha, como é que eles vão visitar o pai na cadeia? Sim. Meu Deus, e muitas vezes ela abre mão de um bem-estar dela para proteger, de repente, os filhos. E vai morrer por isso. Mas a Lei Maria da Penha, hoje existe até digitalmente, tu pode fazer uma denúncia, né? Sim, agora sim. Mas ela ainda está numa condição melhor do que a do agressor, né? Que ainda não despertou para isso. Nesse episódio, melhor ser a vítima do que aquele agressor que impunha a necessidade, porque as dores virão. Eu estava lembrando, enquanto vocês falavam, de um episódio que aconteceu, mais de um até, há uns anos atrás, em São Paulo, que um jovem, né, pilotando um Gol 0 km junto com outros amigos, eles param e agridem uma pessoa, uma mulher que estava numa parada de ônibus, quando se falou do feminicídio, né? Agridem até a morte. Aí alguém consegue filmar, enfim, vão atrás, vai para a delegacia, o jovem chega lá, desculpa, a gente não sabia que era uma empregada doméstica, nós achamos que era uma prostituta. Eles acharam que era uma prostituta. A resposta inicial, e isso que chocou, foi essa. Isso na matéria estava posto ali. Se fosse prostituta, tinha que matar mesmo, né? Mas o mais interessante não foi essa postura do jovem. Quando o pai chegou à delegacia, conversou com o jovem para entender o processo todo também, e quando ele foi ter com as autoridades, uma das falas que ele utilizou inicialmente, eles se enganaram. Eles acharam que era uma prostituta. Como se justificasse. Uma justificativa absurda. Então, a gente percebe realmente essa questão da base, né? O quanto nos falta um posicionamento diferente diante da vida. Se fosse uma prostituta, poderia, né? Quando foi ateado fogo naquele índio, não foi diferente a fala do jovem. Nós achamos que tinha sido um mendigo. Não sabíamos que era um índio. E um estudante de medicina. Né? Sim, exatamente. Não, fogo no índio. Na época, Gol 0 km era um dos carros top do Brasil, né? Então não eram pessoas de baixa classe social com todo um drama processual ali naquela construção por agressão, né, por um lar hostil ou algo assim. Não, eram pessoas lúcidas, esclarecidas, que tiveram um lar aonde o processo de educação e evangelização ali não aconteceu adequadamente. A gente vê nos resultados isso. E Diógenes, aqui Emmanuel responde a tua pergunta sobre a questão da convivência com o crime. Ele diz assim: tolerância, perdão e respeito sempre, mas com o uso da razão, com misericórdia e jamais a convivência com o mal. Sim. Não aceitar a atitude. Mas não vamos destruir também a sangue frio. E não vamos ficar convivendo com o mal, né? Porque há uma diferença em ser bonzinho e bondoso. O bonzinho age pela emoção e o bondoso age pela razão. Então Deus, nosso Pai, ele não é bonzinho, ele é bondoso conosco, né? Estava vendo aqui e até foi uma sugestão do Diógenes, né?
que eu quero trazer aqui também para o nosso debate de hoje, nosso programa de hoje. Voltando a sugestão foi do Jorge, eu mandei para ti a imagem. Então tá bom, pai. Só para fazer justiça. A sugestão do Jorge, com a imagem encaminhada pelo Diógenes, nos remetendo exatamente a um dos muitos exemplos de tolerância, o assunto é intolerância, de tolerância do Papa Francisco, que deixou um legado aí para ser estudado por muito tempo, né? E que diz o seguinte: Papa Francisco, 2 pontos, o diálogo interreligioso parte da união de valores comuns. O debate interreligioso, o diálogo interreligioso parte da união de valores comuns. E quando é que ele disse isso? Quando recebeu os participantes do colóquio Comunalidades Criativas entre o cristianismo e o islamismo do Dicastério para o Diálogo Interreligioso do Instituto Real de Estudos Interreligiosos de Amman, na Jordânia. As diferenças entre o cristianismo católico e o islamismo, numa discussão aberta, da qual participou o Papa Francisco. Ou seja, mais uma demonstração da importância da tolerância, que se fortalece nesta frase que ele diz, o diálogo interreligioso, e cabe para qualquer proposta de diálogo, começa e parte da união de valores comuns. Quantas vezes abrimos mãos de valores comuns, vários exemplos que foram trazidos aqui, contaminados pela opinião, pela posição fechada, pela posição radical, pela intolerância. E o egoísmo. Eu fecharia a minha participação aqui hoje, eu fiz um pequeno resumo do que eu pensei em relação a essa nossa troca de ideias hoje, né? Então, prevenir o fanatismo se faz com pensamento crítico, tolerância, respeito ao outro e a busca do conhecimento. Então, se nós usarmos esses instrumentos, né, na nossa vida, nós não vamos ser intolerantes e nem caminhar para um fanatismo que tem causado tantos e tantos crimes, né? Muito bem. E temos o exemplo do Cristo, né, que respeitou todas as posturas, né, os pensamentos divergentes no seu tempo, permitindo que o processo acontecesse de maneira a produzir um resultado significativo no indivíduo. Às vezes aquela nossa angústia por modificar o outro, por querer que o outro pense exatamente como nós, acaba gerando certos resultados inadequados no processo, né? Então, realmente, o convite da espiritualidade, quando nos traz muitas mensagens e a própria postura da espiritualidade com relação às diferenças de cada um de nós, não é novidade para ninguém que a gente é espírita e a gente trabalha numa instituição espírita, a gente trabalha em trabalho mediúnico, a gente tem a comunicação com os espíritos no momento adequado, num grupo que estuda especificamente para isso, mais preparado para isso, enfim. Mas nessa comunicação e nesse diálogo com a espiritualidade, inúmeras vezes, a gente recebe a presença de um trabalhador espiritual ali ao final de um trabalho, ou entre uma comunicação e outra, até para o médium se reestabelecer melhor em seu organismo psíquico e fluídico, aonde o trabalhador espiritual traz alguns comentários e algumas informações. Mas durante os atendimentos a gente percebe que esses trabalhadores têm um profundo respeito e atenção à convicção e o pensamento daquela entidade que está se comunicando ali para receber auxílio. A espiritualidade, se precisar usar o aparato, a veste, a batina, o rosário, o copo que tinha um significado para aquela pessoa, utiliza todos os elementos que forem necessários para construir a possibilidade de conexão entre aquela alma e Deus, a espiritualidade amiga, trabalhadora do bem que está ali inserida no processo, faz. E traz sem problema nenhum. Sem preconceitos. Sem nenhum preconceito. Então, se precisas do rosário para ter fé, use o rosário. Não há problema nenhum nisso, o importante é a fé. Existem alguns elementos, é claro, que não faz parte de alguma proposta religiosa e outra, mas que é natural acontecer de acordo com cada doutrina, mas isso não significa que a gente precisa ser radical ao ponto de não respeitar esse pensamento. O trabalho espírita é realizado para auxiliar a espiritualidade, que não tem credo, não tem filosofia específica, não tem religião, ou tem,
mas atende a todos, indistintamente. Então, dentro de um trabalho mediúnico, se atende católico, umbandista, todo tipo de pessoa, toda forma de expressão da vida é atendida e acolhida com amor e com respeito à postura, sem julgamento. Não me interessa o que tu foi, ainda que o drama seja trazido ali. Interessa o que tu pode ser a partir desse instante, a partir desse momento de conexão com a proposta que vai te auxiliar a caminhar melhor. A minha tarefa no trabalho espírita é auxiliar aquela alma, colaborar para que ela consiga ir para o colo da espiritualidade amiga que vai acolhê-la, para que ela se sinta acolhida nesse processo. Não é julgar, não é apontar equívocos de hoje ou de outrora, de forma nenhuma. Então a doutrina espírita trabalha com profundo respeito a qualquer crença, a qualquer religião. Muitas vezes a gente vai fazer uma exposição doutrinária e a gente pergunta, quem é espírita aqui? Não são todos que levantam a mão. Né? Então a gente pergunta quem é os espíritos para não constranger quem não é, mas a gente percebe que são muitos que não estão levantando a mão naquele momento e são todos acolhidos, e a abordagem é nesse sentido. Então, lar espírita, a proposta do espiritismo é acolher a todas as filosofias, todas as crenças. Ela vem como ferramenta de suporte a todas as religiões. Ela não é mais uma religião que vem competir com outras. Ela é uma proposta de uma filosofia que serve de base. Se a gente se abrir para o novo, como o Vicente trouxe, essa possibilidade de compreender um pouco mais aquilo que eu desconheço e que eu ainda não entendo, eu vou perceber que tem uma baita ferramenta aí que talvez eu possa utilizar para professar, inclusive, melhor a minha fé. Comece abrindo mão da intolerância. Diógenes. Comecemos, né? Me incluo também. Comecemos, me incluo também. E a gente nunca pode esquecer que a verdade é uma só. A verdade é uma só. Se existem tantas religiões, cada um tentando fazer a sua interpretação, e se cada um está dizendo uma verdade, isso prova que nós ainda estamos caminhando para descobrir qual é essa verdade. Nós ainda somos aprendizes e estamos buscando por essa verdade. Sim. Porque se nós já tivéssemos alcançado a verdade, não existiriam tantas religiões divergindo nas suas opiniões. Então, daí a gente lembra, né, quando Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, são aqueles mais humildes, porque eles estão sempre abertos a aprender mais, a ouvir, a tentar trocar uma ideia, porque é só desse jeito, né, sermos mais humildes e tolerantes com o diferente que nós vamos conseguir chegar nessa verdade um dia, e não divergir. Eu tenho um exemplo também de uma senhora conhecida que foi com a mãe dela no médico, e ela chegou muito nervosa no médico, e o médico perguntou para ela assim: a senhora tem fé? A senhora tem alguma religião? Eu tenho religião, eu acredito muito em Nossa Senhora Medianeira. E ele disse: então vamos fazer uma oração para ela. Vamos pedir que ela nos ajude, que ela acalme. Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos fazer. E ela foi se acalmando. E a filha perguntou assim: não sabia que o senhor era religioso, doutor? Não sou, mas ela é. Já conheci esse exemplo, achei fantástico. Realmente, é isso, né? Olha, a fala da Márcia aqui trouxe muitos conteúdos que a gente discutiu aqui durante o programa, com a contribuição do Diógenes, e acho que agora o Jorge resume. Tudo isso é um processo de tolerância. Respeito, para que nós possamos continuar a nossa caminhada evolutiva. E só assim aprenderemos. Muito Perfeito. Bem. Fechamos então o nosso Despertar Espírita de hoje, agradecendo muito a sua companhia, esperando que de tudo que foi dito aqui você possa recolher aquela informação que estava buscando. E muitas vezes a gente termina, né? Assiste quem nos assiste aqui, a gente assiste programas também, busca sempre mais informações, e eu tenho usado como exemplo as palestras, as que a gente faz como expositor, as que a gente assiste, e muitas vezes vai ali buscando uma resposta e sai com a sensação de que ela não veio, mas ela sempre veio. Muitas vezes não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E quem nos assiste na TV Diário, que quer reprisar ou quer assistir outros programas, vá no YouTube. Né? Vá no YouTube e aí pode selecionar o assunto que interessa, né? Muito bem. Despertar Espírita fica hoje por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.